Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E como é que está essa semana aí? Como é que vocês, hã, como foi para vocês estarem observando os hábitos de vocês e estarem vendo as qualidades e os defeitos, as virtudes e os desafios de vocês? Gostaria de saber como foi para vocês essa semana. Tá cutucando, né, esse assunto, fomentando aí, para a gente estar falando um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês concordam comigo, eu percebi que assim a maioria de nós com muita facilidade para falar dos nossos defeitos, né? Tanto que assim a primeira coisa que a pessoa fala é: ah, o meu defeito é esse, é tal, tal, tal. E a qualidade, teve gente que até esqueceu de colocar as qualidades, né? Então, assim, isso mostra, revela a maneira como nós nos como nós lidamos conosco, né? O formato do nosso pensamento, a nossa visão diante das coisas, como que funciona, que é uma visão geralmente mais negativa do que positiva, principalmente quando diz respeito a nós mesmos, né? Então esse exercício é bem legal, que mostra o nosso contato com a gente, a nossa autoestima, de que forma nós estamos, né? Então, assim, se você logo de cara teve facilidade em identificar as tuas qualidades, opa, legal, isso é um sinal de autoestima. Tá? Agora, se para você foi muito mais fácil tá colocando os teus defeitos, né? Tá enumerando as tuas dificuldades e foi difícil ver as tuas qualidades, isso é um alerta para a gente estar observando que maneira que eu ando me tratando, como é que a minha voz interior anda se comunicando comigo, né? Se eu estou sendo tão crítico comigo mesmo, né? Então, assim, é algo para a gente estar observando e procurando modificar, porque independente das nossas qualidades, dos nossos defeitos, a gente tem que se amar, apesar de tudo, né? A gente precisa sim reconhecer as nossas limitações, para quê? Para modificarmos aquilo que de repente não tem colaborado mais com a gente, tá? Porque mesmo um defeito, né, como a gente costuma usar esse termo, mesmo uma limitação, não gosto muito do termo defeito, porque na minha visão, até um defeito pode se tornar uma virtude, dependendo da maneira como nós utilizamos. E uma virtude pode também se tornar um defeito, né? Uma dificuldade se nós não soubermos administrar. Então, teoricamente, o que nós chamamos de virtude e o que nós chamamos de defeitos são apenas características, né? Então, quando a gente aprende isso, que cada um é de uma forma e quando nós nos propomos a fazermos o melhor, a sermos o melhor que podemos, a gente vê que diminui essa tensão de, puxa, isso é um defeito, né? Isso eu não posso ser assim, né? A gente fica mais maleável com a gente. Não quer dizer que a gente aceita qualquer coisa de qualquer forma, mas que a gente se aceita apesar das limitações. É este olhar que eu quero estar puxando, né? Não é para a gente falar assim, ah, eu sou assim mesmo, a Ju falou que é uma qualidade, que o meu defeito pode ser uma qualidade, então que se dane as pessoas que me engulam. Não, não é isso. É assim, para eu estar em paz comigo, né? Então, assim, eu observo uma qualidade ou uma dificuldade, como nós estamos falando, e no fundo a gente sempre sabe o que é que de repente está atrapalhando a nossa vida, e a gente escolhe estar trabalhando, mas escolhe com amor. Por quê? Porque até uma limitação, um hábito errado, uma atitude que a gente tem, ela tem um motivo de estar existindo na nossa vida. Não está por um acaso. Nós não somos fruto do acaso, né? Tem todo um histórico que nós vivenciamos, que nós passamos, que foi construindo a nossa personalidade, que foi criando os nossos hábitos, a nossa maneira de ser. Não quer dizer que a gente vai viver assim para sempre. Mas isso é para, a priori, a gente o quê? Se olhar, se enxergar e se acolher. Costumo sempre dizer nas sessões que os outros não compreendam, né, gente, que os outros acham que de repente você é assim, assado, ok, mas você não.
você sabe o porquê, você sabe toda a tua trajetória. Então a gente precisa ter esse olhar para a gente, até para conseguir modificar e se melhorar, né? Então assim, esse tema da semana, eu quis cutucar um pouquinho para a gente estar falando de defeito, virtude, para a gente estar se olhando, né? Para dentro de nós, não é para estar vendo o defeito do outro, mas olhar para nós, o que é que há em mim que eu posso estar melhorando, né? E o que é que há em mim que até é bom, mas de repente eu estou fazendo mau uso. Como, por exemplo, aí você fala assim, como assim, Ju, mau uso, né? Até o amor. Quando a gente ama demais, existem inúmeras literaturas aí, abordando esse assunto, né? Tem um livro famoso que chama Mulheres que Amam Demais. E isso se estende para todas as pessoas. Existem homens também que amam demais, né? Então, o que acontece quando a gente ama demais? A gente acaba fazendo a parte do outro, a gente acaba se deixando para cuidar do outro. Então, o amor, ao invés de ser uma virtude que é bem-vinda e que soma, começa a ser algo visto como uma doença, começa a ser doentio, não é um amor saudável, né? Então, isso é um exemplo de uma virtude, que é amar alguém, é uma virtude, mas quando você ama demais e se deixa, você acaba fazendo com que essa virtude se torne o quê? Uma deficiência para você mesmo, porque você começa não cuidar de você e estar só lidando, cuidando e tratando do outro e priorizando o outro em nome desse amor, né? Alguns defeitos que às vezes as pessoas falam que é defeito, mas de repente, se bem utilizado, pode ser uma virtude, por exemplo. Teimoso, né? Tem gente que fala assim, eu sou muito teimoso, não sei o quê. Pode ser um defeito, dependendo do momento, da situação que requer que a gente esteja abrindo mão e desistindo, pode ser visto como um defeito, mas também pode ser visto como uma virtude. De repente, a tua teimosia te leva para frente. Né? Você percebe como tem esse jogo de nem sempre o que parece errado é errado e nem sempre o que parece certo é mesmo certo? Né? Então, assim, em humanas a gente tem muito isso. Nem tudo é o que parece. Olhe um pouquinho mais, olhe por outro ângulo, veja de uma outra forma. De repente você tem um defeito ou um hábito de fazer alguma coisa que soa errado, soa estranho para você mesmo ou para os outros, mas de repente aquilo ali que está te empurrando, né? Conhecem aquela historinha da rosa e do sapo? Eu acho bem legal. Diz que a rosa, eles viviam num jardim e a rosa um dia ficou incomodada com a presença do sapo e falou assim para ele, poxa, você fica aqui, você fica tirando a beleza daqui do lugar, né, porque eu sou bonita, né, eu sou a rosa, eu sou linda, tô aqui enfeitando, tal. Aí o sapo falou assim, tá bom, então tá, então vou mudar de lugar, vou embora. E foi embora, né, e a rosa ficou lá. Aí ela ficou lá, tal, passou um dia, passou dois, e de repente ela foi murchando, magicamente, né, foi murchando. Aí um dia o sapo estava passando por ali. Ele falou, ei, cadê você? Mas você era tão linda. Você era tão bonita. Aí ela olhou para ele e falou, pois é, sapo. Mas, sem você aqui, os bichinhos, as larvas que estavam ao redor, começaram a comer os meus galhos, a tirar de mim as minhas vitaminas. E eu fui ficando ruim, fui ficando mal. Então, assim, o que a gente aprende com isso? Que às vezes uma coisa que a gente pensa que é para o nosso mal, às vezes é o que está nos trazendo bem. O sapo fazia o trabalho da limpeza ao redor, que proporcionava com que ela, fazia com que ela continuasse tendo aquela beleza estonteante, porque eliminava as ervas daninhas, né, ao redor. Então, às vezes, o que a gente acha que é ruim, não é tão ruim assim. Vamos ter um segundo olhar. Tá bom? Era isso que eu queria estar falando com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo dessa semana, do nosso tema. E vamos nos falando, tá bom? Beijocas doces. Namastê!